pessoal, a instalação concluiu. Acredito que demorou aproximadamente uns 20 minutos. Essa máquina virtual minha aqui, ela está com 4 GB de memória, então não é uma coisa assim tão lenta não, tá? O Express ele é mais rápido, bem mais rápido o processo de instalação, tá? Quando você concluir a instalação, vai aparecer essa tela aí. Você vai clicar em Close e pronto. Ele volta para aquela tela inicial de instalação, eu fecho, fechar minha pasta. E aí terminamos a instalação do SQL do SQL Server, tá? Para você não ter dor de cabeça, você tem que fazer esses passos aqui, que senão você vai ter problemas durante a instalação. O Windows, por exemplo, se for instalar o SQL Server no Windows 2008, você vai enfrentar muitos problemas. O primeiro passo é instalar os pack, os Service Pack. Vai instalando os Service Pack, fazendo as atualizações, que aí você consegue instalar. Porque se você não fizer as atualizações do Windows, ele não instala de jeito nenhum. É igual o Windows 7, ele só funciona com o pack 1. Se não tiver o pack 1, você não consegue fazer a instalação, tá? Então agora vamos fazer a parte de configuração de rede, tá? Já está instalado. Como que eu faço para fazer o SQL Server funcionar em rede? Se eu minimizar aqui, ó, vou vir aqui e escrever a palavra configurator. O SQL Server tem essa ferramenta aqui dele, SQL Server Configurator. Vamos abrir aqui. Pronto. Se eu clicar aqui na primeira opção, aqui vai aparecer os serviços do SQL Server que estão rodando, tá? Aqui está a nossa instância, aquela instância que a gente criou, ficou MS SQL Server 2, tá? O nome da instância não tem muito... O ideal é colocar a padrão, MS SQL Server, mas isso aqui não influencia em nada não, tá? Porque na hora de conectar com os terminais, você vai colocar o nome do servidor ou IP do servidor e não a instância, tá? A instância só vai ser importante se eu estiver usando o SQL Server Express. Mas na verdade também a gente não coloca a instância. Você vai colocar o nome do servidor barra SQL Express, tá? Então aqui, essa primeira opção aqui é a parte do serviço, não é aqui que eu vou, tá? Se eu quisesse pausar o serviço do SQL Server, ó, pausa, paro, restart, enfim. Então, para o SQL Server funcionar, esse SQL Server aqui, ó, esse SQL Server com o nome da instância tem que estar running, tem que estar rodando. Se tiver assim, ó, pausa, você não consegue acessar a base de dados, você não consegue fazer nada, tá? Esse outro aqui é importantíssimo, que é o agente. Se ele estiver parado, você não vai, os backups não vão estar funcionando, as rotinas de manutenção não vão estar funcionando. Então essas duas ferramentas têm que estar funcionando, tá bom? Essas outras ferramentas depois a gente faz uma videoaula orientando só como elas funcionam. Esses análises, services e outras coisas. Agora vamos voltar aqui, que é a nossa parte que é importante, a questão da configuração de rede do SQL Server. SQL Server Network, essa aqui. Ótimo. Então essa primeira é importante. E essa penúltima, que é a parte que onde você vai configurar os protocolos de rede, os IPs, é aqui. Entendeu? Se você não fizer isso aqui, essas configurações aqui,
não vai funcionar o seu SQL Server em rede. Então assim, você vai clicar aqui nessa coisinha, vai aparecer esse protocolo for o nome da instância, que os nomes geralmente são parecidos aqui, ó, native, não sei o que, tal, network, tudo é configuration, né? Então onde você vai entrar? SQL Server Network Configuration, é a configuração de rede. Aí eu vou nos protocolos, para aquela instância que a gente criou, dou 2 cliques. Observação, esse name de pipes tem que estar habilitado, porque caso você queira acessar via nome de computador, se não tiver habilitado, esse troço não funciona. Aí você vai ter que só logar via IP. Por exemplo, o nome desse computador aqui está server_vm. Para que através de um terminal eu consiga logar, é interessante que eu habilite esse name pipe, tá? TCP/IP está habilitado. Vamos dar 2 cliques. Vamos entrar aqui na opção IP address, endereço de IP, e vamos aqui, ó, na porta, ó, posso vir aqui em cima também, ó, ativo, já está ativo, 1433, tá? Tem que liberar essa porta, tá? 1433 no IP4. Posso vir aqui também para todos os IPs, ó, 1433. Essa é a porta do SQL Server, tá? Então basicamente é isso aí, ó. Tá? Eu posso, o IP que ele está pegando é esse. Eu posso copiar ele aqui, ó, e colocar aqui no IP4 mesmo. Melhor digitar 192.168.155. Isso aqui é se o IP for fixo, tá? Para eu fazer o acesso via IP e a porta. Então eu vou me preocupar o que? O IP4 tem que estar o IP da máquina. E aqui nesse IP all eu coloco logo a porta aqui que eu garanto, tá? E mando aplicar. Ele deu uma mensagem ali falando que para que essas configurações tenham efeitos, eu vou ter que restartar o serviço. Eu dou OK, fecho aqui, vou aqui em Service, ó, e vou vir aqui em Restart. Pronto, SQL já tá configurado para funcionar em rede, beleza? Depois a gente vai fazer um teste. Agora o próximo passo aqui, ó, nós vamos criar o usuário, o Diamante A, tá? O servidor já está instalado, o SQL já está beleza, já está liberado, já está configurada a rede do SQL Server para aceitar as conexões de outros terminais. Agora vamos abrir o estúdio, o Management Studio, que é a ferramenta que a gente vai, é a ferramenta de gerenciamento do SQL Server, né? Onde eu crio tabela, deleto tabela, insiro registro, excluo, faço consulta, enfim, faço os agendamentos lá para fazer as tarefas de manutenção do banco de dados. Essa ferramenta aqui a gente usa demais da conta, tá? Deixa ele abrir. A primeira vez que ele está abrindo, geralmente ele demora um pouco. Como eu não tenho usuário ainda, eu vou logar com o usuário Windows Authentication, porque eu não tenho usuário, eu estou entrando para criar um usuário. Observe, ele já traz o nome aqui do meu servidor. Se eu tivesse trabalhando com SQL Express, apareceria assim, ó, tá? A única diferença é essa, tá? E aí o nome do data source
seria esse aqui, tá? Depois a gente vai ver como configura lá, tá? Lá no arquivo de configuração do terminal, para que o terminal consiga logar. Nos terminais eu só vou usar o nome do servidor. Se eu estiver usando o Express, eu tenho que pegar esse nome todo e colocar nas strings de conexão dos programas que forem rodar no servidor. Se eu estiver trabalhando com a versão standard, eu só trabalho com esse nome, tanto nos terminais quanto no servidor. Então vou conectar. Conector, deixa eu ver se tem algum banco de dados aqui. Não tem banco de dados nenhum. Vou baixar o banco de dados rápido aqui. Não vou entrar em muitos detalhes sobre a questão do banco de dados, porque tem uma videoaula que eu oriento como anexar, como baixar o banco, tá? De onde você baixa o banco. Tem uma videoaula explicando detalhadamente, tá? Eu já tenho esse banco baixado aqui, não vou perder tempo não. É esse aqui. Para vocês entenderem de onde baixar, como baixar, assistam uma outra videoaula que tem só explicando isso, tá? Deixa eu colocar. Vou colocar lá na pasta do SQL. Nessa videoaula também a gente explica lá detalhadamente, tá? Vou tentar ser rápido aqui para o vídeo não ficar longo. É essa pasta, que a nossa instância é esta aqui, ó, que a gente criou. Ele não aceitou eu criar essa porque essa já existia nessa máquina, tá? Eu venho aqui, SQL Server, Data. Vou colar aqui o banco. Vou ter que extrair lá. Vamos extrair aqui rapidinho. Pronto, vou pegar esses 4 arquivos aqui. Vamos colocar aqui dentro. Tem que ficar dentro da pasta data. Lá também eu explico no outro vídeo. Não vou entrar em muitos detalhes, tá? Porque o objetivo aqui é como instalar o SQL Server e configurar em rede. Essa parte a gente já fez. Agora vem a questão de criar o usuário, tá? Então, eu vou... Por que eu tenho que anexar o banco? Porque quando eu criar o usuário, eu quero que o banco já esteja aí para eu dar poder a esse usuário que eu vou criar sobre esses bancos, tá? Então a primeira coisa eu vou anexar os bancos que eu acabei de extrair. Vamos anexar o tá aqui, ó, diamante log. Vamos anexar o outro também. Lembrando que tem que sempre anexar esses dois, tá? Não pode esquecer. Foi anexado, beleza, tá aqui. Pronto. Agora como que eu faço para criar o usuário? Aquele usuário do diamante A lá que a gente precisa, para que senão o sistema não funciona, tá? Eu venho aqui com o botão direito, perdão. Venho aqui com em Security, abro aqui, vem Login, botão direito, New Login. Vou colocar o nome do usuário, que é diamante A. Vou marcar aqui autenticação do SQL. Aqui eu vou colocar a nossa senha. Quem trabalha na Diamante sabe qual é a senha. Aqui eu tenho que desmarcar essa primeira opção, ó. Quando eu desmarco ela já desmarca todas as outras. O default database, geralmente a gente coloca diamante, tá? E a língua, se não selecionar essa língua aqui, dá um BO danado. Os dados
Na hora que você for dar insert lá não vai funcionar, porque ele vai pegar a língua padrão que é inglês, os números, ele não vai acertar insert, não vai aceitar insert porque o padrão de números e de data é totalmente diferente, então não pode esquecer de colocar a linguagem default português. O nome do banco eu poderia até deixar o master, não teria problema. Mas o idioma, a língua padrão aqui tem que mudar. Então nessa tela é só isso. Aí eu venho aqui, ó, abaixo de General, Server Rules, regra dos servidores. Eu tenho que marcar aqui sysadmin. Não posso esquecer, depois eu vou para User Mapping. Aí eu marco aqui, ó, banco underline XML. Eu estou dizendo que esse banco pertence a esse usuário. Ó, já marcou. Ó, o diamante, vou marcar. O master, vou marcar aqui no DB Owner, sempre no DB Owner. O model, DB Owner. O MSDB. Cadê tu, filho? DB Owner. O temp DB. DB Owner. E aí eu dou um OK. Pronto, já criei o usuário. Vou finalizar aqui, ó. Clicar aqui em Connect. Perdão, vou clicar aqui com o botão direito no server e mandar desconectar. Connect. Vou tentar autenticar agora, logar com autenticação do SQL Server. Diamante A é o usuário, todo em minúsculo. Pronto, já criei o usuário. Já está pronto. Tá? Vou fechar aqui. Deixa eu ver se eu tenho um atalho do programa aqui para ver se está funcionando. Tem o retaguarda aqui. Deixa eu jogar na área de trabalho aqui. Pronto, já abriu. Deixa eu voltar lá na pastinha para mostrar para vocês. Olha o nome do servidor, server-vm. Lembrando que se fosse o Express, somente no servidor do SQL Server, somente no servidor, você teria que colocar barra SQL Express. Somente no servidor, perdão, Express. Nos terminais ficaria a mesma coisa. Então como que eu faço para configurar um terminal para que consiga acessar os dados? Eu vou instalar lá o retaguarda, o ponto de venda, o NFC, e nessa opção Data Source, aqui eu coloco o nome do servidor. É interessante colocar o nome do servidor, não recomendo colocar IP, porque vá que o servidor, alguém vá lá e mude para IP automática, ele troca o IP, aí você já não... Quando desligar o servidor e ligar novamente, aí quando o terminal for tentar logar, não vai, porque o IP já vai ser outro. Então sempre recomendável colocar o nome do servidor. Por isso que é importantíssimo habilitar aquele Piper Names, tá? Outra coisa que vocês têm que estar atento é o seguinte, esse timeout aqui, ó, tá 15. Sempre coloque 200, tá? Sempre coloque 200. Pronto, já configuramos. Já está funcionando, já está pronto, tá? Usuário já configuramos em rede. Criar usuário. Vamos fazer um teste para ver se está funcionando em rede mesmo. O nome desse computador é server-vm, máquina virtual. Deixa eu voltar aqui, ó. Eu tô aqui, aqui é um computador. Vou minimizar, que eu tô em outro, no Windows 10. Aqui é o Windows 10, tá? Vou ver se essa máquina minha vai conseguir logar lá. Vou alterar arquivo de configuração aqui.
Tá em ordem de data, de nome. Aqui arquivo de configuração. Vamos abrir aqui pelo bloco de notas. Deixa eu trocar aqui, ó. Conexão A tá Altamiro Dell. Eu vou trocar para server traço underline VM. Tentar abrir. Deixa eu ver se eu coloquei o nome certo. Server underline VM. Não está encontrando o servidor. Opa. Server underline VM. Catálogo tal.